Olá, professor, Dr. Romeu Fadul, aqui participando do nosso primeiro podcast dentro do Centro Cirúrgico. Então, é com grande prazer e honra que te recebo aqui, professor, e explicar para o público que aqui está sendo feito o podcast dentro do Centro Cirúrgico, mas dentro de todas as normas de segurança, todo mundo paramentado, então isso é extremamente importante. Já uma concepção de uma sala cirúrgica, o que é isso, como será algo muito informativo, tanto para pacientes como para médicos no geral, de saber o que a gente quer passar com isso, são muitas informações a respeito da medicina, da cirurgia plástica em especial e muitas vezes da própria vida pessoal e profissional do cirurgião e em outros meios empreendedores também, que é o caso do nosso grande irmão Romeu Fadul, que é o meu primeiro convidado. Então, é uma grande honra estar aqui com você, sabendo que você tem um currículo invejável, formação na... Isso eu vou deixar para você contar para a gente. Me conte um pouquinho sobre você, a tua formação também, Dr. Romeu, mas muito obrigado pela presença aqui nesse dia tão especial. Eu sei que você deixou de fazer um monte de coisa lá em São Paulo, no Catar também, onde você tem clínica. Então, bem-vindo e obrigado por tudo. Primeiro, meu querido irmão, professor Romão Youssef, muito obrigado pela honra de ser o primeiro convidado para esse podcast Plástica dentro do Centro Cirúrgico, o primeiro do Brasil e eu acho que é o primeiro do mundo. Essa sala tecnológica, com essas câmeras de alta definição, microfones de alta definição, acredito que vão ser transmitidos para todas as mídias sociais e todos os streamings, todas as plataformas digitais devem ter acesso a isso. Então, eu me sinto extremamente honrado de poder participar do seu primeiro convite e falar um pouco sobre cirurgia plástica, um pouco sobre a minha vida de cirurgião plástico, empreendedor e amante de algumas coisas. Vamos contar o segredo depois, o pessoal vai ficar sabendo. E dividir com o seu público e ampliar isso para todo o Brasil e, obviamente, para o resto do mundo que vai ter acesso na língua portuguesa. Que bom, que bom. Então, conte um pouquinho sobre a tua trajetória, a sua formação. Desde o começo, a gente sabe que é uma carreira extremamente longa para a gente chegar nesse ponto que a gente chegou. Então, uma carreira bem difícil, né? Então, tem que ter muita resiliência. Verdade. E eu gostaria de saber um pouco... Para todo cirurgião, né, Romão? Claro. A gente tem que ter... Não é só cirurgia plástica, com certeza. A medicina foi uma decisão, porque baseada no meu pai era médico, falecido em 2015, eu tenho uma honra de ser filho dele, é um grande herói para a gente. Os pais árabes são sempre grandes heróis. Então, eu me baseei muito no que eu vi no meu pai, mas eu não queria aquela especialidade. Eu queria algo que fosse cirúrgico, mas não dentro da ginecologia obstetrícia. Papai era ginecologia obstetrícia. Uhum. Então, eu decidi fazer medicina, entrei na primeira vez que eu prestei faculdade, eu entrei na Unesp em Botucatu, não me adaptei muito à cidade, prestei de novo vestibular e vim para a Escola Paulista, a Unifesp, lá em São Paulo. Fiz a minha faculdade na Unifesp, depois eu prestei residência médica, entrei na Faculdade de Medicina da USP, como residência de cirurgia geral, foram 2 anos de cirurgia geral, e aí eu voltei para a Escola Paulista para fazer cirurgia plástica. E depois, terminando a Escola Paulista, eu acabei indo para Nova York, depois eu fui para West Virginia e fiz uma parte da minha formação pós-residência nos Estados Unidos, com brasileiros e um grande americano que a gente vai falar, foi um dos meus tutores na cirurgia plástica, o Dr. Júlio Rochberg, em West Virginia, depois ele se mudou para Alabama, e o professor David Schill, que é um grande cirurgião americano e foi uma base muito importante para mim, para seguir minha vida. E depois eu fui fazer outras coisas. Eu achava que a medicina não era... A gente um dia gasta só dinheiro com a medicina e acabei abrindo... como nós temos correndo no sangue, o que nós corremos no sangue árabe. Sangue árabe. Corre o empreendedorismo. Claro. E principalmente a vontade de querer fazer com que
negócios sejam feitos, que vem desde a nossa origem sanguínea, né? Fazer negócios. Claro. E aí comecei a me dedicar um pouco a negócios. E aí tem uma série de coisas que a gente vai falar. Vamos saber. A gente sabe que a carreira de médico é bem complicada, né? Então, são 6 anos de formação, né, de medicina, 2 anos de cirurgia geral, hoje são 3, né? E mais 3 de plástica. Então, durante todo esse período, o médico ele se dedica muito ao estudo, né? Então, não tem tempo para quase nada. Não tem tempo para quase nada. Então, pouquíssimos médicos, eu conheço vários médicos também. Você sabe que a gente começou também um pouco a empreender, principalmente no ramo da medicina, que é o que eu gosto, com hospitais, clínicas, mas isso foi uma coisa que foi vindo aos poucos. A gente não tem formação nem na nossa faculdade. Hoje eu acredito meus filhos já têm um pouquinho mais de aula sobre educação financeira, mas você fica perdido, você só pensa em trabalhar e tem pouquíssimo tempo para pensar, e tanto que muitos médicos chegam, às vezes, no final da carreira, às vezes ainda com dificuldade porque não souberam empreender. Exatamente. Então, é super importante ter você aqui também para nos dar uma noção disso. Eu sei que você dá palestras pelo mundo inteiro, falando sobre empreendedorismo, sobre diversificação de investimentos. Então, isso é muito importante também para os médicos como um todo, eles terem uma noção disso. Eu acho que você vai ajudar muito todos eles a pensar fora da caixa, né? E tem que ser na base. A minha ideia era que educação financeira fizesse parte do departamento ou da disciplina de gestão na faculdade de medicina. Então, esse sempre foi um foco nosso. A gente conseguiu colocar, quando ainda sócio da Saúde Mais Ação, a gente conseguiu colocar na Universidade Federal do Pará, em Belém, e dentro do Distrito Federal. Da Universidade Federal do Pará. Já tem a disciplina de finanças pessoais. Então, a gente já apresentou isso no CFM, em Brasília. O CFM quis analisar, mas falou assim, mas se vocês ensinarem, nada contra o CFM, mas ele falou assim, mas se vocês ensinarem o médico a ganhar dinheiro, quem que vai trabalhar? Então, a ideia é o seguinte, nossos pais, nossos avós, a educação deles financeira era o seguinte, quer enriquecer, trabalhe. Não era isso? E aí você trabalhava exaustivamente, construía patrimônio e ficava trabalhando para pagar o patrimônio que você construiu. Então, isso não é mais lógico na sociedade hoje. Então, você tem que educar financeiramente o aluno desde quando ele está na faculdade, para não ficar pagando excesso de faculdade. Tem faculdade que custa 15, 16 mil reais por mês, e eles fazem financiamento para pagar nesse dinheiro. É um ciclo vicioso, chama corrida dos ratos. E, ao mesmo tempo, você tem que ensinar eles a reter e fazer com que o dinheiro trabalhe para eles, para que eles não se matem de trabalhar. E como você mesmo falou, muito bem falado, professores nossos universitários trabalhando até os 80 anos de idade para poder pagar o patrimônio que eles montaram. Então, você está certíssimo. Seus filhos estão na melhor escola, tenho certeza, porque está tendo educação financeira. Que legal, Romeu. E me conte uma coisa, a tua formação foi nas melhores universidades do país, né? Tanto em medicina, em cirurgia geral e cirurgia plástica. E lá eu sei que USP, Unifesp, eles têm uma mentalidade muito focada para a ciência, né? Então, o médico que sai de lá formado, ele sai focado em ser o melhor, em aprender medicina até o último. Ele tem pouco tempo para pensar nessa parte empreendedora. Por quê? Porque ele trabalha constantemente, ele vai para a parte de reparadora, de reconstrução. Então, uma carreira maravilhosa, mas onde deu esse clique em você? Você me contou um pouco da história também do seu pai, aquela passagem foi muito legal. Vou contar isso. E aonde você deslanchou e acabou indo para o Oriente Médio, tem clínica maravilhosa lá no Catar, e também até ensinou algumas coisas sobre imposto. Nós, infelizmente, aqui no Brasil, maior carga tributária, acredito, do planeta. Verdade. Então, a gente tem que pensar em como ter o resto das nossas vidas pelo menos um pouco mais tranquilo do que alguns amigos nossos que às vezes chegam no fim da carreira tendo que se desfazer, às vezes até de patrimônio, para poder bancar aquele padrão de vida normal, os filhos estudando num colégio legal, poder viajar com a família. Então, nem sempre medicina, todo mundo acha que é uma carreira
fácil, que você está garantido, mas é uma carreira que você tem que trabalhar muito mais do que a grande maioria, né? Bom, primeiro essa pergunta é sensacional. Então vamos tentar fazer a resposta mais rápida possível. Meu pai tinha uma ideia de médico, mas ao mesmo tempo meu pai era um empreendedor. Ele tinha participação em uma empresa de construção civil, que foi muito legal. E na visão dele, o médico não podia ficar dependendo do trabalho para trocar tempo por dinheiro. Era a visão do meu pai. Certo. Porque ele tinha 4 filhos, esposa, etc. Ele queria ter tempo para a família. Então, se ele tivesse que, pagando colégio privado, a gente estudou, todos os meus irmãos e eu estudamos no Dante Alighieri, então era um colégio super caro em São Paulo. Então, ele não podia ficar trocando isso por aquilo. Então, ele montou uma estratégia para que o dinheiro pudesse trabalhar para ele e pudesse ter uma renda passiva. Claro. E isso ele tentou passar para a gente, para os filhos dele. Como no 3º ano de faculdade eu morava num apartamento legal, nos Jardins, tinha o carro do ano, tudo dado pelo pai. Estava né? tranquilo. Quando eu me formei, Romão, meu pai me deu de presente uma carta dizendo assim, era sábado, no baile de formatura, estava dizendo assim, esta é a chave da sua independência financeira, e dentro do envelope tinha a chave do cofre do banco. E aí, na segunda-feira pela manhã, eu na porta do banco, querendo abrir o cofre, pá. Ansioso. Abro o cofre e tinha uma outra carta do meu pai dizendo assim, eu tentei, durante os seus 6 anos de faculdade, te ensinar a não depender de mim ou da medicina para você fazer dinheiro. Eu tentei te dar educação financeira e você não valorizou isso. Então você vai começar a tua vida da forma mais difícil, que vai começar falido. Quebrado. E aí eu saí daquela carta que eu tenho hoje pendurada lá no consultório. Legal. Eu saí, fui para o gerente e a gente falou, o senhor está com a conta zerada, seu IPTU vence amanhã, seu IPVA... Você tem algumas continhas para pagar. E aí aquele dia eu decidi que eu precisava trabalhar, eu precisava montar um capital inicial para que eu pudesse ter investimento e assim por diante. Então, eu decidi ir para o Exército, tranquei a residência do HC e fui para o Exército. E trabalhava das 7 às 11 da manhã no Exército, saía do Exército e ia dar plantão. Fiz 251 plantões durante aquele ano. Num ano? Num ano. 251 plantões. Quase todo dia. Praticamente todos os dias. Andava de bicicleta para economizar gasolina. Teve só os finais de semana de... E aí, não, nem final de semana. Eu trabalhava, dava plantão em um monte de hospital. Um monte. Mas foram 251 plantões. Eu marco isso porque eu aprendi a fazer planilha. De plantão, quanto eu ganhava, quanto custava a minha hora e o que eu não queria para a minha vida. E, ao mesmo tempo, eu comecei a fazer cursos de educação financeira com um libanês, que era médico, que tinha um sobrenome, que tinha um codinome Baster, e ele e o irmão tinham uma tática de educação financeira muito legal. Eu aprendi muita coisa com ele, não nego, mas não era o que eu queria também para a minha vida. Eu queria algo que fosse, onde eu pudesse ser médico, e eu não precisasse depender daquilo que eu estava fazendo para que entrasse uma renda passiva na minha conta. Certo. Entendeu? E o que eu pensava? E eu penso, né? Se o médico não depende do trabalho para ter renda, portanto, eu não dependo da cirurgia, eu não dependo da consulta, porque a renda que me entra passivamente paga todas as minhas contas, certo. Eu tenho tempo livre para escolher o que eu quero fazer da minha vida. Quais cirurgias eu vou fazer, qual paciente eu vou querer operar, e o mais importante que você faz é a ampliação do conhecimento médico. Então eu tenho tempo livre para sair do país, conhecer novos serviços de cirurgia plástica, aprender, porque a medicina, você sabe, você sempre está aprendendo como você faz e fez na tua vida, a tua carreira toda, foi sempre aprendendo em diferentes países, diferentes profissionais, e você transmite isso hoje nos seus cursos, brilhantemente, permitindo que pessoas mais jovens e menos experientes tenham o seu conhecimento e ampliem seu conhecimento. Você não retém isso para você. Você permite que outras pessoas tenham isso. E isso é brilhante.
Então eu fiz isso, mas eu só consigo fazer isso porque existe uma independência financeira que paga as minhas contas independente de eu poder fazer, de eu trabalhar ou não. E quando você falou de imposto, é o seguinte, se eu trabalho e recebo um valor, mas eu tenho que entregar ao governo, na minha visão, tá? Não estou criticando o governo nenhum, mas na minha visão, se eu tenho que entregar para o governo 1/4 do que eu ganho e não tenho retorno para isso, eu tenho direito, como cidadão do mundo, a escolher um outro país onde eu não precise pagar tanto e que eu tenha um retorno adequado. Então, desde dezembro do ano passado, eu decidi sair do país fiscalmente. Eu não sou mais residente fiscal no Brasil, quer dizer, eu não pago mais imposto no Brasil. E escolhi um país do nosso sangue, origem, do sangue, lá do Oriente Médio, chamado Catar, convidado pelo Ali, que é um grande amigo, para formatar a clínica Brasília Medical Center no Catar. E eu transferi. Foi um sucesso, né? Durante a Copa do Mundo, do Catar. Foi em todos os jornais. E a gente atendimento, hoje ela é mais de 700 pessoas por dia. Hoje ela é focada só em cirurgia plástica, dermatologia e gineco. Né? Certo. E eu consegui transferir minha residência fiscal para o Catar, onde o imposto de pessoa física é zero. Zero? Zero. O que significa isso? O que você, como pessoa física, ganha, você não precisa pagar imposto legalmente para o país. Caramba, então veja, que espetáculo, em 4 anos, teoricamente, você duplica seu patrimônio que você teria que pagar de imposto no Brasil. E todo mundo pode legalmente fazer isso, desde que tenha um planejamento de investimento no país ou não. Então, baseado nisso, eu não deixo de vir ao Brasil, mas o que eu ganho aqui no Brasil vai direto para lá e as minhas notas fiscais, de serviço, etc., são todos invoices da empresa Qatari. Então, não é algo ilegal, é algo absolutamente legal, mas que me protege de uma coisa chamada tributo. E eu acho que a gente tem que ter esse planejamento, porque se em 10 anos você não paga tributo do que você ganha, teoricamente você está aumentando o teu patrimônio. Claro. Não é isso? Esse é o objetivo do teu trabalho. E por que eu tenho que entregar para um governo que está preocupado com rombos e etc., etc., e não dá o retorno que a gente precisa? Inclusive do ponto de vista de segurança. Então, para quem mora em São Paulo e não tem carro blindado, você está com risco. Se você, entendeu? Então, essas coisas têm que estar na sua cabeça para que você tenha saúde. Você agora que está no... Eu vi hoje de manhã, você foi treinar. É super importante ter exercício físico e saúde para que você possa ser uma pessoa rica dentro da vida. Você não pode ser a pessoa mais rica do cemitério. Exato. Que adianta? Você pode estar vivo, né? E vai ser o cara mais rico do cemitério. Então você está fazendo certinho. Treina de manhã, à tarde, tem a sua saúde, tanto dietética quanto física, e aí você consegue aproveitar a tua vida de forma mais legal, teus filhos, tua família, viajar para o Líbano, viajar para o Catar, como você deve fazer em breve. Legal. Boa. Depois vamos conversar sobre isso, sobre o nosso curso que estamos programando lá para o Catar também, em outubro. Alguns detalhes, só alguns ajustes aqui para frente. Eu acho que vai ser algo brilhante também. E obrigado pelo convite de fazer parte desse grande projeto aí no Catar, a gente poder levar também o Grupo RY junto com você para o Oriente Médio. Então, nas nossas raízes vão estar orgulhosas de nós. Mas legal isso, tudo que você falou, Romeu, porque garanto que a grande maioria dos médicos não tinha a menor noção disso, que você poderia fazer isso, né? Então, existem pessoas também que têm origem italiana, alemã, então cada um deve procurar o que é o melhor para si mesmo, né? Porque você trabalha a vida inteira, né? Se dedica de uma maneira onde existe consumo físico, consumo emocional, a medicina como um todo, ela exige muito mais do médico. Então, nada mais justo do que depois de um tempo você começar a pensar na sua independência financeira e não só depender da medicina, senão você segue a carreira até o fim da tua vida trabalhando. Existem muitos amigos com 70, 75, 80
e que eu vejo que não podem parar de trabalhar, né? Porque eles não pensaram nessa programação ao final da carreira. Isso é muito interessante. Sabe o que é a corrida dos ratos? O Não, rato não tem aquele redondinho assim, sim, que o rato fica ele fica andando e a roda nunca termina, porque termina. ele fica tentando subir a rodinha e ela fica girando a roda. O que é a corrida dos ratos? É o seguinte, você começa a trabalhar e ganha dinheiro. Aí você começa a trabalhar 8 horas por dia, ganha lá um X. Certo. Aí você compra produtos. Você compra um carro, compra uma casa, papapá, para que esse X pague as suas mensalidades, pague as suas compras. Aí você olha e fala, nossa, eu gastei demais, vou precisar trabalhar mais. Aí você trabalha 12 horas por dia e ganha um pouquinho mais. Aí ganhou um pouquinho mais, você paga as suas contas, mas compra mais coisa. Mais alguma coisa. Aí comprou mais uma coisinha e você fala, ixi, não está dando para pagar, vou precisar trabalhar mais um pouco. Aí você começa a dar plantão. Faz plantão e papapá, papapá. Então, essa roda, trabalha, ganha dinheiro, compra coisa. Trabalha, ganha dinheiro, compra coisa. Vira um vício. Não acaba nunca e vira Não um acaba vício. nunca. Que é o que acontece com os nossos professores, que acontecia, né? Então, eles trabalhavam, fazia patrimônio, tinha que pagar patrimônio, aí escola dos filhos, aí papapá, papapá, e vai fazendo dívida e tem que trabalhar mais. E cada dia que você trabalha mais, você faz mais compras e mais dívida e assim por diante. Então, essa corrida do rato é que tem que ser quebrada. Porque, em algum momento, você tem que fazer com que o seu tempo seja... Não precise ser pago. Toda vez que você troca tempo por dinheiro, você está limitando o teu ganho. Se eu trabalho 12 horas por dia e ganho X, se eu trabalhar 16 horas por dia eu vou ganhar 2x, mas espera um pouquinho. Eu tenho que ter um caminho que entre dinheiro passivamente sem eu precisar trabalhar. Você só tem 2 maneiras de fazer isso. Ou negócio próprio, que é o que você faz brilhantemente nas suas clínicas, ou investimento. Só tem essas 2 maneiras. O negócio próprio tem um risco. Quer dizer, quando a gente teve aquela quebra 2 anos atrás, que teve o negócio do óleo lá, que os caminhões pararam no Brasil, lembra disso? Sim, claro. Ficou uma semana sem trabalhar, porque não tinha... A clínica pôde trabalhar, seus funcionários podiam vir aqui. Não. Então, existe uma fragilidade no negócio próprio, que você tem que se cuidar para que ele não quebre. Então, o negócio próprio precisa ser bem gerido, que é o que você faz muito bem administrado do ponto de vista de marketing, você faz muito bem, as minhas eu vejo aqui maravilhosamente bem, mas ele tem certos pontos de fragilidade, como tudo na vida. Tudo na vida tem fragilidade, e a gente tem que trabalhar porque essa fragilidade seja quebrada. Os investimentos também têm fragilidade, mas são manipulados também. Você consegue fazer com que a fragilidade dos investimentos seja superada por estratégias. Então, quando você ensina isso para as pessoas, e a pessoa fala, nossa, isso eu podia ter feito desde quando eu me formei. E ela fala, agora eu vou começar. Aí muda a vida. É outra coisa, né? Mas a gente vai ter oportunidade, eu acho que eu já te contei sobre o nosso curso, o RH7, que é um curso que vamos fazer de mentoria financeira até, e médica, na verdade, para cirurgiões, para médicos como um todo. Que é o curso de maio. Que é o curso de maio. Que você o RH7 me mandaram, eu faço o maior prazer de fazer estará parte. junto conosco para ensinar. Então isso vai ser fantástico, algo que sempre eu senti falta dentro da medicina, né? Então, só trabalhando, hoje, claro, existem vários cursos, mas você tem que filtrar muito o que você tem de ensino por aí, e acredito que vai ser uma grande oportunidade a gente poder passar toda essa vivência, tanto tua como nossa, minha, que fundamental isso. Todo mundo da medicina, da cirurgia plástica, você sabe, os investimentos em hospitais, em clínicas. Realmente isso é algo perigoso, você tem que ter uma outra renda, porque quando eu viajo, você fica meio, né? Depende muito de mim todo o negócio, mas já está começando a mudar um pouquinho, então a gente tendo um pouquinho mais de tranquilidade, investindo em outras coisas. E um primo, o Hassan, que eu acho que você conheceu, ele é um dentista também que está muito bem no ramo imobiliário, então, e ele sempre me dava umas lições, mas tudo bem, você vai ficar só investindo
em carro, isso em 2009. Foi quando a gente comprou um primeiro imóvel junto e que hoje, graças a Deus, a gente começou a investir também nessa área imobiliária e que isso nos dá uma tranquilidade maior. Então esse curso será em maio, você estará junto conosco, se Deus quiser, e vamos poder transmitir bastante coisa e você vai contar mais das suas vivências aí empreendedoras, né? Porque você vai para o mundo inteiro falar sobre educação financeira. E nos Estados Unidos você tem... O que é que você tem lá? Você tem um livro também, né, de dieta, que teve com os Gracie, uma história também muito bonita que você me contou. E na parte dos Estados Unidos, um curso, né, de financeiro. Como é que é o nome desse curso? Me conte um pouquinho. Bom, primeiro, só para avisar que você é um professor na área de investimento e empreendedorismo. Eu sou um grãozinho de arroz atrás de você. Porque dentro das clínicas, hospitais que você tem e dos negócios que você tem... Estaremos em São Paulo, né, que nem você fala. Inclusive, ampliando agora para São Paulo, RY em São Paulo, vai ser um grande prazer. E, principalmente, sabendo que você deve estar, a sua equipe, você deve estar dentro dos hospitais da sua origem, que tem sangue árabe correndo na veia, dentro do HCOR e do Hospital Sírio-Libanês. Vai ser um grande prazer poder compartilhar salas de cirurgia com você dentro desses dois hospitais e da sua equipe. Então, em breve... Muito obrigado. Eu sei que vocês estão indo pra lá, de estar lá junto com você. Eu acho que vai ser uma experiência fantástica e vamos levar o grupo para lá e nesses hospitais que realmente... Só está faltando você reativar o seu CRM. O CRM, exatamente. Lá de São Paulo, né? Então, fazendo isso, começamos. Na próxima semana já estaremos fazendo tudo isso, reativando. Eu vou estar com prazer, viu? Que bom. Em maio, né? Em maio. Isso, o RH7 em maio. Teremos o curso de contorno corporal também, a segunda edição do Adebody Contour em junho, né? A presença do Dr. Borilli, Dr. Babaides também, você estará junto conosco. Que prazer. Dr. Raul Gonzalez também e vários outros grandes cirurgiões. E o nosso facial, a segunda edição também, que será no Catar, registrado lá, isso é muito importante também. Então, vários projetos. Agora, me conte um pouco da sua paixão por cirurgia plástica, a sua especialidade, que é face. Você ama face e glúteo. Depois, e por que na China se faz tanto implante glúteo, que eles vão para o Catar, na sua clínica, com seus cirurgiões também? Vou responder um pouquinho da tua pergunta anterior dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a gente fez aquele curso chamado Enriquecer Faz Bem à Saúde nos Estados Unidos. Hoje se chama Finanças no Exterior. É um curso dado nos Estados Unidos presencialmente para brasileiros que queiram sair fiscalmente do Brasil. Porque no Brasil... Estarei na próxima edição. Quando que vai ser? Vai ser agora. Em maio vai ser a próxima edição. Você é meu convidado. Estaremos juntos lá. Muito. Tenho certeza. E a ideia é que, com a operação do mercado brasileiro, que é muito básica, né, na verdade, quando você compara com os outros países, você possa ampliar seus conhecimentos da educação financeira no Brasil para os Estados Unidos. É mais ou menos igual sair de um parquinho de diversão aqui do interior paulista e ir para a Disneylândia. Caramba. É exatamente isso. Quando você chega no mercado americano, é uma Disneylândia de investimento. Você tem acesso a produtos mais complexos, a uma diversificação maior e uma grande possibilidade de investimento com liquidez que nós não temos no Brasil. Então, isso eu fui fazer nos Estados Unidos. A minha empresa de educação financeira hoje é americana. Então, eu treino brasileiros que queiram ir para o mercado fora do Brasil. Não foco tanto mais no Brasil, apesar de ter o curso brasileiro. E lá eu conheci, eu tenho como parceiro de vida em um monte de coisa o Rorion Gracie, o grande mestre do jiu-jitsu brasileiro e mundial. Mostrou as fotos, muito legal. E ele fez o curso, foi meu aluno, ele e a Silvia, a esposa dele, foram elas duas, e fizeram vários vídeos mostrando como investir o seu dinheiro lá nos Estados Unidos. Ele fala o seguinte: se você tem a oportunidade de fazer o curso, faça. Se você não tem a oportunidade, cria uma oportunidade para fazer. Isso ficou marcado, a gente divulga isso em todas as plataformas. Agora, falando um pouquinho da cirurgia plástica, minha paixão de face. Como é que surgiu isso? Eu não ia fazer cirurgia plástica. Quando eu me formei na cirurgia geral,
eu era alucinado por trauma. E Traumatologia. eu era residente do professor Dário Birulini, professor Caramba. Dário maravilhoso. Eu adorava trauma. Clínica E eu maravilhosa. trabalhava no Resgate, no 93. Eu era médico do Resgate. Eu adorava trauma. E aí, quando eu entrei na R3, eu entrei na R3 de trauma do HC. Eu não queria, naquela época, fazer Fazer plástica. plástica. E aí eu tive acesso a uma coisa que eu amei. Na primeira semana de R3 de trauma, eu tive acesso a trauma facial. E quando eu vi aquele grupo, o Dr. Diógenes Rocha, lá do HC, reconstruindo o rosto daquele paciente, falei, é isso que eu quero fazer. Onde é que eu faço isso? Perguntando para o Diógenes, né? Que é lá do Sírio, por sinal. Ele falou assim, só se você for residente de cirurgia plástica. E já tinha terminado a seleção da cirurgia plástica do HC. Naquele ano. Falei, vou escolher um lugar que tenha. E a cirurgia plástica da escola estava aberta ainda. Eu me inscrevi no último dia e peguei a última vaga na Escola Paulista. E eu comecei a focar só em face. Só em face. E nesse período, como o HC obrigava você a fazer, desculpe a audiência, mas é importante isso, Claro. porque você fez isso na Sem tua dúvida. vida, fazer dissecções em cadáveres frescos. Isso fazia parte da formação do residente do HC, da Faculdade de Medicina da USP. Eu comecei a querer fazer os treinamentos de cirurgia plástica que eu tinha na escola nos cadáveres frescos do HC. E aí eu fiz uma solicitação junto à diretoria do Serviço de Verificação de Óbito para que a gente pudesse fazer esse treinamento à noite lá no HC, nos cadáveres e tal. E foi permitido. Então, desde que eu entrei na faculdade, na residência da escola, eu nunca deixei de ir. Domingo à noite, o pessoal saía para comer pizza, eu estava na SBO, treinando no cadáver. E filmava minhas sessões. Então, eu comecei a fazer treinamento de retalhos. E o que eu mais gostava, fazer face e nariz. E isso me gerou a paixão pela face, porque eu olhava os congressos e falava, mano, eu nunca vi isso. Essa técnica, vou treinar a técnica. Então, eu olhava no congresso, não ia treinar no paciente, eu ia treinar no cadáver. Fantástico. E isso me gerou a possibilidade de fazer cursos de treinamento de cirurgião. Treinei mais de 280 cirurgiões no Brasil todo, só em face, depois ampliou para outros países do mundo. Tenho lituano, egípcio, inglês, libaneses que vieram para o Brasil, treinei todos eles no SVO. E com isso eu ganhei uma experiência técnica prévia ao paciente, então não treinava em anima nobre, não treinava nos pacientes, treinava no cadáver primeiro e depois eu ia para lá. E aquilo me deu um estágio, falei, olha, a face tem inúmeros detalhes importantes, o nariz também, é milimétrico, você sabe disso, você faz muito bem nariz e face, mas é milimétrica a dissecção. E qualquer ato que você faça na face do nariz dá problema se você não for milimetricamente preciso. Então isso me deixou maravilhado. E aí nós fizemos os primeiros cursos do Sírio, pelo Sírio-Libanês, de simpósio internacional de rejuvenescimento facial. A gente trouxe inúmeros convidados estrangeiros e o último curso foi em 2018. A gente começou em 2007, foi até 2018. Quem eram os sócios? O professor Ricardo Baruti e o Fábio Nakashi, que é o que faz transplante de cabelo, e o Caco, Carlos Alberto Afonso Ferreira. Então, nós quatro formatávamos esse congresso dentro do Sírio, a cada 2 anos, e trazíamos inúmeros convidados de fora, do Brasil todo, e ficou famoso isso, e a gente parou em 2018, porque quebrou-se tanto a diretoria do IEP lá do Sírio, e a gente decidiu parar. E essa foi minha paixão. E levei essa paixão agora para o Catar, na Brasília Medical Center, onde os meus privilégios cirúrgicos são só 3. Eu só posso fazer 3 cirurgias no Catar, que é face, nariz e glúteo. Eu não posso fazer mama lá, porque não é privilégio cirúrgico meu. Eu não posso fazer abdômen lá, porque não é privilégio cirúrgico meu. Entendi. Então, e você vai ter isso como body contouring, você vai ter o que você for fazer lá no Catar, e você sabe que você vai ter, em breve, todo mundo vai saber, nós teremos RY no Catar, juntamente com a BMC, que é o Brasília Medical Center,
E você vai ter que ter o privilégio cirúrgico, quer dizer, tudo que você pretende fazer, que você tenha experiência. Claro. Então, se você não tem experiência em um negócio, escrever lá que você tem, e fizer uma cirurgia e der problema, lá não é... Você não vai para o juiz, lá é crime. Lá é crime, então não pode. Você tem que mostrar no tem que mostrar só o que você faz. Tem experiência cirúrgica de anos. Os egípcios, um monte de outros colegas lá que tentaram fazer isso, foram expulsos do país porque não têm experiência e não tinham o know-how. Você tem que apresentar isso para ser aceito lá. E é isso que a gente faz lá. E em breve, e como você já colocou, em breve teremos um curso, um congresso de face contouring e nariz no Catar, by RY. Nossa, estou até sonhando com isso. Está dando um trabalhinho, estamos indo Terceira atrás. semana de outubro, onde você, chairman, a Ali e eu, e teremos o professor Farid Hakmi. Faridão, indispensável a presença dele junto conosco. Já aceitou o convite e estará junto conosco. Então conta do que você vê dessa situação, porque vai ser gigantesco e além do que vai ser uma ampliação. O que você fez aqui o ano passado, você hoje amplia para um congresso internacional num país que está te recebendo de braços abertos. Não, será fantástico, com presença de vários convidados, já estamos até escrevendo, né? Já sabemos a grande maioria dos convidados que virão do mundo inteiro, da Europa, dos Estados Unidos, do Oriente Médio. Então isso vai ser fantástico e estou orgulhoso pra caramba de poder estar participando junto com você, com esses monstros aí, Dr. Ali também, do Catar, do Brazilian Medical. Então, só agradecer tudo isso. E, por último, eu quero que você me fale um pouquinho sobre os seus hobbies, né? Tá bom. Tanto alimentares, de bebidas ou do seu dia a dia, hobby do jiu-jitsu, que eu sei que você gosta muito, até citou Rorian Gracie aqui, que foi teu professor, então Bom, me conte um pouco sobre isso todo também. Mundo tem um hobby que gostava. Eu gostava muito de sentar no final do dia, acender um charuto, uma dose de uísque e você fazia... É o desliga a chave do estresse. De qualquer coisa que aconteça durante o dia. Aí o charuto começou a trazer algumas coisas que não eram saudáveis. Sim, então, você vai começando a deixar de lado. E aí, desde a minha infância, eu sou apaixonado por uma coisa que se chama café. Café. E o café, depois que esse café que a gente compra no mercado, etc., você começa a ver que quando você toma, é que nem andar de classe executiva no avião. Uma vez você anda, você nunca mais quer voltar. Você nunca mais quer voltar. Quando você tem acesso a café de alta qualidade, brasileiro, que não fica no Brasil, vai ser exportado, você começa a procurar esses terroirs, essas fazendas de pequena produção que já começa a focar no mercado brasileiro. Então, esses cafés especiais, que hoje já se encontram no mercado brasileiro, tem números na internet, você começa a procurar o café de melhor qualidade. Então, eu trouxe para que você visse o Ground Café, que é lá do Luciano e da Márcia, fazenda maravilhosa. Daqui a pouco vamos preparar aqui. No sul de Minas. Ele verticaliza tudo, ele tem a fazenda, ele colhe, ele torra. E teve uma coisa maravilhosa. Do lado da nossa clínica, dentro da clínica a gente tem a nossa máquina de café, mas a gente sempre via que o café, todos os cafés que tem no Catar, são cafés de origem italiana ou libanesa. Mas espera aí. Mas lá não fazem café? Não tem. Pois é. Da onde é o café da Itália e do Líbano? É do Brasil. Cara, só que quando chega lá, passa por 2 atravessadores. Então, a qualidade final do café não é tão brilhante quando vindo direto do produtor. Por exemplo, você torra no dia 20, dia 24 está na máquina. Entendeu? Então, o café oxida, se você moe antes. Tem uma série de detalhes. Então, quando você faz isso bem, funciona bem. E a gente decidiu ter café de alta qualidade, um café gourmet brasileiro no Catar.
E aí Uau. começamos uma parceria com o Luciano, da Ground Coffee, para que ele montasse, juntamente com a gente, esse novo business vinculado à clínica, onde a gente oferece algumas coisas para os pacientes, mas ao mesmo tempo fica aberto ao público em geral. E eles gostam muito de café. Lá tem mais de 300 cafés de diferentes origens, mas os mais importantes trabalham com café africano, alguns cafés italianos e tal, mas a gente quer levar o primeiro café ground brasileiro mesmo, e vai ser essa daí essa vai ser uma próxima ação empreendedora do Catar. Em relação ao jiu-jitsu, eu adoro jiu-jitsu, tenho o Rorion como meu mestre, e ele brilhantemente me convidou para fazer o capítulo inicial do livro dele, chamado A Dieta Gracie. O Rorion focou, deixou o jiu-jitsu, que ele já é o mestre do planeta, né, o único faixa vermelha lá, com todos os danos, ele é o maior professor de jiu-jitsu do planeta. E ele treina os Mariners americanos, treina toda a polícia americana e a SWAT americana. Então, ele mora lá em Beverly Hills, né, em Los Angeles, e o livro... Depois vai contar a história do Mel Gibson. Temos tempo? Temos. O livro é uma coisa muito interessante, porque ele mostra uma maneira de você se alimentar sem risco de trazer problemas à sua saúde. Por exemplo, quando você vai num restaurante, a obrigação do restaurante é te servir a comida gostosa, bonita e tal. Mas quando você chega em casa, te dá azia às vezes? Dá. Você fala, pô, mas será que eu comi certo? Será que a sobremesa podia ser misturada com aquele suco de laranja, etc? Então, essas combinações de alimentos, o pai do Rorion, que é o Hélio Gracie, e o tio dele, que é o Carlos, durante 75 anos estudaram isso. Eles estudaram a combinação dos alimentos, para que você não tivesse azia, para que você estivesse bem o tempo inteiro, o que te fazia mal, etc. Mas eles não eram médicos, eles foram estudando na prática, chama medicina baseada em evidência, que o professor Abdala desenvolveu. Mas, com isso, ele combinou os alimentos, escreveu o livro e divulgou para o mundo todo. Então, o mundo todo tem acesso a um livrinho que custa $20, lê aquilo e fala, nossa, isso é possível. E você trata gastrite, trata reumatismo, trata azia, etc., mudando a dieta. E aí ele fez isso, e você vê, o Rorion com 72 anos parece ter 30. Parece o cara está o dia inteiro treinando, musculatura tensa. Você vê que não tem uma cárie, nunca foi no dentista, então eu quero fazer, quero ser igual. Assim, quero igual. Ser igual. Que espetáculo, que legal. E com isso foi isso. E outro hobby que acho que é importante a gente falar chama-se viagem. Ninguém traz melhor memória do que as do que viagens. uma viagem. Eu tive... Por isso que você faz tantas, né? Depois, quantas você faz por ano? Eu faço o que eu vejo a cada vez que eu falo com você está fora do... Romão, pego o avião sexta-feira, agora volto no coisa e já vou para a China. E depois vou para Tunísia. Mas essa experiência eu procuro sempre associar ou a conhecimento médico ou ao negócio. Tem que ser um ou outro. E aproveita também para ter um pouco dele. E nós tivemos isso junto no Líbano. Nossa, foi espetacular. Para mim, é a melhor viagem que eu fiz na minha vida. Foi uma coisa maravilhosa. Você conhecer as suas origens. Os lugares. Nossa, aquele... Como é que era? A gruta... Jeta Gruta. Meu Deus do céu. Para mim, é a obra mais linda que eu conheci na minha vida. Deus estava presente naquele momento lá. Você viu? Aquilo é a presença de Deus. Histórico, é coisa... Porque, falam, Deus existe. Saber, aquilo foi a confirmação. Foi maravilhoso demais. Meu Deus, não vejo a hora de voltar para lá. Vamos outubro estaremos por ali. Essa questão das viagens, para mim, tem a sua importância, porque eu conheço 68 países. E cada um tem a minha planilhazinha. Eu coloco as coisas positivas, negativas. Você faz isso? Faço. E eu tenho na minha parede os países que eu visitei. Coloco
o alfinetinho vermelho, verde, amarelo, azul, para saber o que eu gostei, o que eu não gostei, porque eu classifico isso e falo, um dia eu vou voltar aqui. E as experiências também que você tem em cada lugar, de conhecimento. Então, você muda a tua cabeça quando você é cidadão do mundo. E eu acho que isso é importante para os nossos filhos, sobrinhos e família, porque quando você está vinculado só a Curitiba, é uma coisa. Estou vinculado só a São Paulo. Tenho medo da farol, carro blindado, segurança. Você sempre está vinculado a um problema local. Mas a hora que você abre o mapa mundi e você vê que você é um microgrão de areia dentro mundo desse universo, você fala, eu quero conhecer aquilo. Eu quero conhecer aquela cachoeira. Eu quero conhecer aquele mar. Eu quero pegar um barco para ir naquela ilha. Eu quero andar a cavalo no deserto. E assim você começa a ter experiências que te trazem endorfina e que te trazem ganho cerebral. Fala, vou ficar preocupado. Como você fala, antigamente, né, a gente, quando era mais jovem, a gente queria brigar e ficar... Passa um tempo, quando você ganha conhecimento, fala-se, acabou. Vai. Deixa, parabéns, não quero saber de briga no trânsito, não quero... Você cresce como pessoa e as viagens te trazem isso. Então, eu acho que esses seus estágios e os seus cursos aqui, quando vêm os estrangeiros e vem o pessoal de outros estados para cá, eles têm um conhecimento, e você teve essa experiência agora com um estagiário, um fellow, que ele foi a melhor experiência da vida dele. Quantas cirurgias ele viu em um dia? Nossa, foram 4 pacientes, foram mais que 12 cirurgias. Em um dia? Em um dia. Ele foi e falou, nunca vi isso. Nunca vi na vida dele. Então... Estará conosco agora, ficará um ano aqui de fellow. Pois é. Que é aluno do professor Kitamura também. Mas vocês têm programação dos cursos? Sim, faremos programações com estágios, né? Então, estágios que estão... Existe o estágio fellow de 1 ano, mas vão haver estágios pequenos, né? De 1 mês, de 3 meses, 6 meses. Então, tudo isso está sendo organizado e receberemos médicos, cirurgiões do mundo inteiro, não só do Brasil, do Oriente Médio também e vários países que estarão conosco aqui, passando um estágio e acompanhando as cirurgias, várias cirurgias diárias, com esse sistema fantástico aqui de transmissão, né, que pode ser transmitido para o mundo inteiro, inclusive quando for o curso no Catar, estará sendo transmitido, cirurgias ao vivo aqui, que vão ser transmitidas para o Catar e para várias partes do mundo. Então, eu acredito que a gente conseguiu criar um sistema de transmissão de conhecimento muito, muito importante, porque é onde que o cirurgião mais aprende? No centro cirúrgico ou vendo uma cirurgia. Então, eu aprendi muito com aqueles cursos QMP, né, que até do Dr. Toriumi, eu tenho todos os vídeos da cirurgia dele, eu acho que nariz foi onde mais eu aprendi, e o sistema de transmissão ainda era muito fraco perto do que a gente tem hoje. Então, essas câmeras de 4K, 30 zoom de resolução, que são parecidos com as câmeras da NFL dos Estados Unidos, que eles filmam aquelas imagens que vão dentro dos ângulos perfeitos para você ter uma noção exata do que está acontecendo na cirurgia. Então, isso é fantástico. Então, o cirurgião poderá participar durante 1 mês, 2 meses e até 1 ano, junto conosco nesses programas muito importantíssimos. Legal. E nos nossos cursos, que você faz parte de quase todos eles, estaremos juntos. Agora aí. O Displante? O Displante será um curso só online. Esse aí será na nossa plataforma, será lançado em breve, nesse mês mesmo. Então, com várias técnicas de explante mamário, algo que vem crescendo muito no Brasil, e será transmitido via online. Então, já todo mundo pode acessar aí as plataformas nossas e fazer a inscrição o mais breve possível quando estiver sido lançado. Mas está muito brilhante, são várias cirurgias que terão um ângulo de visibilidade cirúrgica que não tem como o cirurgião não aprender explante mamário. Ele vai ver o curso e ele vai saber fazer a maioria das técnicas que fazemos aqui. Esse é o primeiro, vai ser agora? Esse é o primeiro. Os outros cursos que fizemos, o ADBOR e o ADFACE, já foram lançados na plataforma, mas agora vai ser o primeiro que vai ser exclusivamente online e quem participar vai ter vários benefícios de poder participar aqui um dia conosco, de ver
cirurgias de explante ao vivo. Então, isso em breve estará aí disponível para todo mundo. Muito bom. Isso é importantíssimo, porque o médico, o cirurgião, ele não pode simplesmente achar que depois que ele se formou, ele é o dono do conhecimento. Todo médico, cirurgião plástico ou qualquer outro especialista precisa ter formação continuada, que é obrigatório nos Estados Unidos e na Europa. Isso é obrigatório, é lei lá. É lei. Se ele não fizer o in-self exam nos Estados Unidos, ele não ganha não renova ele não renova o título para continuar trabalhando. Não pode fazer. Então ele tem que ter o in-self exam, que é um teste teórico, e tem que mostrar quantos EMC que ele teve durante o ano fazendo congressos, atualizações, etc, etc. Ainda a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica não pede isso, mas como nós temos essa ânsia de conhecimento, você teve na Espanha, Paris, você foi aos Estados Unidos, Líbano. Estados Unidos bastante, Líbano, Turquia, várias partes do mundo. Você também procura isso. E você não está sempre no mesmo lugar. Você está sempre procurando diferentes técnicas, conhecer trabalhos que você leu nas revistas científicas e foi lá ver se é verdade aquilo que eles fazem. Então, você está abrindo uma oportunidade para cirurgiões jovens e já com alguma experiência de ter todo o conhecimento da combinação de técnicas com a sua tática cirúrgica. Então, você está trazendo a oportunidade para quem não conhece de todos esses seus conhecimentos de técnicas de diferentes cirurgiões que você uniu na sua tática cirúrgica e você vai apresentar para esses sortudos que eu falo de poderem estar aqui com vocês. Legal. Foi assim, minha carreira sempre foi assim. Quando eu terminei a minha formação, eu fiquei, você sabe, 3 anos em Barcelona com o professor Palacin, e ele sempre me mandando para vários lugares dentro da Espanha e outros lugares. E o último ano eu fiz que eles chamam de rotaciones, né? Que eu era para ir para os Estados Unidos, teve o negócio da guerra. Era assistente do Jaime Planas. Do Planas. Foi chefe lá do serviço por um tempo. Era o melhor serviço europeu. Não, fantástico. Todo mundo, muitos brasileiros foram lá visitar Planas. Aqui em Curitiba tem vários cirurgiões de lá. E o Palacin conseguiu algo inédito lá, conseguir desenvolver a cirurgia plástica na Espanha, né, através do professor Jaime Planas. E, para mim, ele é um dos melhores cirurgiões que existe na Europa, né? Nosso professor me deu a oportunidade, até morei na casa dele. E ele que me deu esse papel que você agora está tentando ensinar a todo mundo. O conhecimento. Então, meus primeiros 7 anos depois de cirurgia plástica, todos os anos eu ia 2 ou 3 vezes para fora do país. Você sabe que é um investimento caro, é um investimento que você tem que pagar o curso, hotel, passagem aérea. Então, na verdade, tudo que eu ganhei foi direcionado para fazer cursos. Mas isso, graças a Deus, valeu a pena. A gente conseguiu assimilar o que é bom ou ruim de cada técnica e nisso poder determinar a nossa técnica própria para cada tipo de cirurgia. A nossa visão para lipoaspiração, para abdominoplastia, para face, para rinoplastia, sempre trazendo o conceito do mínimo trauma cirúrgico, num tempo cirúrgico adequado para você poder ter um pós-operatório muito interessante e com resultados extremamente satisfatórios para os nossos pacientes, que são o nosso maior patrimônio, que são os nossos próprios pacientes. E você compartilha dessa visão nossa, a gente conversando no caminho, você falando, tem cirurgião que vê a técnica só como um todo, não o paciente. Então você tem que se direcionar o que é o melhor para esse paciente, para o nosso paciente, o que ele quer, o que eu posso oferecer. Eu vou personalizar a minha capacidade de entregar o melhor resultado de acordo com o que o meu paciente quer. Então isso é importante, você conhecer todas as técnicas cirúrgicas e resumir numa técnica principal ou algumas técnicas o que você vai fazer no teu dia a dia. Então foi assim que a gente construiu essa parte científica, técnica, para oferecer o melhor para o paciente. Hoje você está nessa clínica maravilhosa, cheia de pacientes se esperando aí fora. Porque eles veem isso, um paciente passa para o outro. E um cirurgião passa para o outro. Ele não é o... Eu falo que a inveja só vem da pessoa pequena. É isso. Porque o cara que é grande, ele te admira para vir te acompanhar, entendeu? Fantástico. Então, essa eu vou guardar para sempre, gostei. Maravilhoso. Então, essa é a verdade.
O invejoso é o cara que vai falar mal de você porque ele é pequeno, ele não sabe chegar onde você está, entendeu? Então, é muito importante isso. E o que você tem de tática cirúrgica, daquela combinação, eu tive aqui no teu curso, vi isso, foi brilhantemente. Obrigado. Todos os colegas aqui vendo, foi algo impressionante. Eu nunca tinha visto isso no mundo e razão pela qual você nos deu a credibilidade e participa dessa sociedade no curso lá do Catar com cirurgias ao vivo da sua clínica. Será um espetáculo, vai ser tenho certeza disso. Vai ser o primeiro do planeta, eu acho, né? Para sim. fazer uma transmissão daqui para lá com qualidade. A gente já fez vários testes, então eu acho que vai ser algo inédito no mundo, né? Eu acredito que seja no mundo. Porque essa é a filmagem que eu nunca vi, nada parecido. Que bom. Nunca vi. Então, Romeuzinho, obrigado, meu querido. Foi um prazer enorme ter essa conversa, esse primeiro podcast nosso, pod operatório, desculpe, e que vai ao ar em breve aí para todo mundo acompanhar o que a gente tem aqui, a tua história maravilhosa de vida como profissional, como YouTube, empreendedor, Spotify, YouTube, todas as plataformas digitais, na grande maioria das plataformas digitais será anunciado. Obrigado de novo, Habib. Obrigado, Habib. Muito bom estar aqui com prazer vocês. Prazer enorme. Muito obrigado. Opa, cuidado. E pela oportunidade de dividir isso com você e de poder ampliar para dentro da medicina, tanto a parte de conhecimento em cirurgia plástica, os avanços da cirurgia plástica aqui na RY e a parte de empreendedorismo e investimento. Vai ser um prazer poder participar sempre com vocês. Obrigado. Prazer enorme. Boa, muito bom. Valeu. Boa.